Tamo junto. Pessoal, vamos entrar na palavra de Deus? Amém. Vamos entrar na palavra? O assunto hoje que nós vamos começar é o ministério e o ministro da reconciliação. O ministério e o ministro da reconciliação. É o ministério de quem? É o ministério de todo crente, né? Todo crente ele tem esse ministério, o ministério de servir a Deus, tá? Então, quando falo ministério, é o serviço cristão e o ministro da reconciliação, né? E o ministro da reconciliação. Vamos lá. Esse é o assunto, o servo de Deus e o ministro da reconciliação. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Egilson, depois eu converso contigo no zap. Vamos lá. Qual é o alvo da lição? Você terá consciência das motivações para entregar a vida ao serviço de Cristo. Reconhecerá a grandeza do ministério da reconciliação e atentará para algumas características que se esperam de um ministro, de um servo de Deus, de alguém que está servindo a Cristo. Eu vou repetir o alvo da lição. Você terá consciência das motivações para entregar a vida ao serviço de Cristo. Você vai se conscientizar, né? Tá? Como é importante entregar a vida ao serviço de Cristo. Você vai reconhecer a grandeza do ministério da reconciliação, a abrangência dele, amém? O tamanho dele, quanto que ele alcança. E atentará para algumas características que se esperam de um servo de Deus. Amém? Tá? Então vamos lá, vamos devagarzinho, a gente vai aqui aprendendo. Eu vou dar a introdução da lição, tá certo? Que diz assim, a passagem que vamos estudar hoje, especialmente 2 Coríntios 5, do 1 a 8. Então prepara aí, 2 Coríntios 5, do 1 a 8. Prepara aí, tá? Da continuidade anterior. Por isso é bom considerar que o apóstolo Paulo terminou aqui a sua palavra a respeito da glória acima de toda comparação e da necessidade de contemplar as coisas eternas e não as temporais. A gente precisa se apegar com aquilo que é eterno, não com aquilo que é temporal. O que são as coisas temporais? São as coisas da terra, são as coisas que a gente não leva. Amém? Então, 2 Coríntios 4, 17 e 18, né? Diz assim, vamos pegar do 16, 17, 18, que foi onde nós encerramos na sexta-feira. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Tá? Então o que é? Coisas eternas, não as coisas dessa terra, não as coisas temporais, tá? Então, Paulo termina o capítulo 4 falando sobre as coisas temporais e as coisas eternas, e que todo crente precisa estar ligado com as coisas eternas, precisa desligar o coração das coisas temporais. O servo de Deus, enquanto ele está aqui na terra, a sua cabeça, seu pensamento, sua mente, está ligado com as coisas eternas. Porque é a verdade que nos interessa. Amém? Tá? Aqui tudo é temporal.
tudo é passageiro, tá? Então nós temos que fixar nossos olhos, colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Vamos lá, vamos continuar. Da necessidade de contemplar as coisas eternas e não as atemporais. Todo texto do presente estudo, porém, pode ser constituído numa unidade, porque se refere ao ministério, iniciando com as motivações para exercê-lo, seguindo do ensino sobre o ministério da reconciliação, e terminando com um precioso ensinamento acerca da conduta ministerial. Pedimos a você para considerar que os termos ministério e ministro são e não posição ou cargo. De modo bem simples, pode-se afirmar que ministro é o serviço que o servo realiza. Ministério é o serviço que o servo realiza. Sendo assim, o assunto desta lição é exclusivo para os que são consagrados ministros, mas aqueles que se aplicam a todos aqueles que servem ao Senhor. Então nós estamos tratando com pessoas que servem a Deus, que servem a Jesus. Amém? É com esses que nós estamos tratando, com aqueles que servem a Jesus. Tá certo? Qual é a motivação para o serviço? Qual é a motivação para servir a Cristo? Segundo Coríntios, do 1 ao 21, vai tratar dessa motivação, tá? E o primeiro tópico é a habitação celestial. Amém? Onde você vai morar? Lá no céu. Tá certo? De que maneira você vai morar no céu? Preste bem atenção, hein? Olha que o negócio é muito interessante. Depois de falar dos seus sofrimentos e da glória futura, Paulo passa a tratar da questão da morte. A nossa casa terrestre deste tabernáculo é o nosso corpo mortal. Assim como uma tenda, o tabernáculo serve apenas como abrigo transportável, apropriado para os peregrinos e viajantes. Amém? A casa aqui, esse corpo aqui, ele só serve para essa terra. Amém? Ele não serve para morar no céu. Deus, quando fez o corpo humano, ele fez com o material da terra, porque ele só serviria para a terra, tá? Nós iríamos ocupar esse corpo aqui apenas para viver aqui na terra. Como o homem perdeu a eternidade por causa do pecado, esse corpo só serve até a morte. Amém? Quando passa para a eternidade, o ser humano vai receber um outro corpo que Deus vai chamar de o corpo celestial ou corpo espiritual. A casa celestial, a casa espiritual. Amém? É essa casa que nós chamamos de corpo, que Deus chama de casa, tá? Que é o que nós vamos habitar quando passar para a eternidade. Vamos lá, agora sim vamos tratar da lição. 2 Coríntios 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, versículo 1. Vamos lá. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Tá? Então vamos se identificar primeiro. Primeiro, existe uma casa para morar aqui na terra e existe uma casa para morar no céu. Tá certo? Nessa casa aqui na terra, às vezes a Bíblia chama de tabernáculo. Tabernáculo. Numa linguagem mais moderna, barraca, tá? Uma barraca que é fácil de desmontar, fácil e leve de se conduzir e de se levar, tá? Então, a casa aqui na terra, ela é o quê? É chamada de tabernáculo, tá? É o barraco, a barraca que a Bíblia chama, olha.
De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca, quer dizer, quando esse corpo morrer, quando esse corpo não servir para mais nada, tá? Que é o nosso corpo aqui na Terra. Então vamos descomplicar um pouco, está um pouco complicado, né? Amém? Paulo está falando de dois corpos, de duas casas. Corpo celestial e casa celestial. Amém? Corpo terreno, amém? E casa terrena, tá? Uma é temporal, a outra é eterna. A temporal é a terrena, a eterna é a celestial, tá? Quem é que vai morar nesses dois corpos? Quem é que está morando no teu corpo terreno? Quem é que habita nesse corpo que você tem aí? Quem é? Você. E quem é você? Esse corpo. Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Amém? Você é um espírito que possui uma alma. Você é um espírito que possui uma alma. Esse espírito que se juntou com a alma é o teu homem interior, é o teu ser espiritual. Amém? Quando o ser espiritual fala, amém, da espírito com a alma, que forma o teu homem espiritual, o teu homem interior, tá? Então o teu homem interior é o teu espírito e a tua alma. O teu homem físico é o teu corpo, que a Bíblia chama de casa terrestre, tá? Então esse corpo físico que você tem, ele só serve para morada aqui na terra, tá? Quando você passar para a eternidade, Deus tem outro corpo para você habitar, tá? Que é o teu espírito e tua alma. O teu espírito e a tua alma vai passar para a eternidade. Ele vai desalojar desse corpo e vai receber um corpo novo, uma casa nova, que a Bíblia chama de casa espiritual, tá? Então eu vou descomplicar mais ainda, tá certo? Tá? Então, tanto na terra como na eternidade, o corpo, ou seja, o homem interior, ele vai precisar de uma habitação, ele vai precisar de uma casa, tá? Aqui na terra, Deus providenciou para ele aquilo que nós chamamos de corpo humano. Quando passar para a eternidade, Deus vai providenciar para ele, tá? Que nós vamos chamar de casa celestial ou casa espiritual. Amém? É um corpo espiritual, tá certo? Tá? Então Deus está tratando com quem? Deus está tratando com você. Quem é você? Você é um espírito que possui uma alma, mas que hoje na terra estava habitando numa casa terrestre chamada corpo humano. Quando você passar para a eternidade, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, Deus vai providenciar outro corpo, que ele vai chamar de corpo espiritual ou corpo celestial. Quem é que vai habitar na eternidade esse novo corpo que vai ser recebido? O espírito e a alma, amém? Tá? O espírito e a alma, que é o você, que nós chamamos do homem espiritual, do homem interior. Tá claro isso? Amém? Espero que eu tenha descomplicado, tá? Vamos lá. Quando esse tabernáculo se desfizer, a alma e o espírito ocupará o edifício feito por Deus, e não por mãos humanas, nos céus. Olha que coisa interessante, tá? Coisa interessante, João 14, versículo 3. Espera um pouquinho, Zoena. Prepare o comentário aí. Muito bom. João 14, 3. Amém? João 14, 3. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Amém?
Isso aqui é uma promessa que Jesus fez, tá? Quando Jesus vier buscar-nos, quando é que Jesus volta para nos buscar? No arrebatamento, tá? No arrebatamento, tá certo? Mas, mesmo que o arrebatamento não venha, nós passarmos para a eternidade, a gente já vai adquirir já, amém, um corpo espiritual, tá? Um corpo espiritual. A passagem para a eternidade já providencia a glorificação. É a salvação do corpo, tá? E Jesus prometeu que onde ele estivesse, nós estaríamos também. E de que maneira que nós estaríamos? Nós estaríamos num corpo celestial, num corpo espiritual. Um corpo providencial para habitar na eternidade. Esse corpo terreno não dá para habitar na eternidade. Ele foi feito para habitar aqui na terra, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje de manhã nós fomos no sepultamento da nossa irmã Terezinha, né? Fui lá no sepultamento da irmã Terezinha, tá certo? Quem é que estava lá? O corpo da irmã Terezinha. A casa que a irmã Terezinha habitou aqui, esses 40 e poucos anos que ela teve de vida aqui. 42, 43 anos. A casa dela estava lá, tá? Estava lá. Já estava entrando em decomposição, né? E a Terezinha? Onde é que estava a Terezinha? A Terezinha, ontem de manhã, ela deixou essa casa, tá? E ela passou para a eternidade. Quando ela passou para a eternidade, Deus deu para ela uma casa nova, amém? Um corpo novo, que nós chamamos de corpo espiritual, corpo celestial, amém? É o corpo que é a transformação, é a salvação do corpo, é a obra completa da salvação, tá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós que estamos servindo a Deus, nós temos que ter essa certeza que nós vamos ganhar de Deus uma habitação celestial, um corpo celestial, tá? Outra coisa aqui, eu já vou pedir para a pastora Renata ver para mim um comentário que ela tem ali, para a gente poder acrescentar um pouquinho mais. Olha o que Jesus disse aqui no 14:1. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e eu levareis comigo, para onde eu estiver vocês, estejam também. Eu pergunto para o meu irmão e minha irmã, tá? Para que o espírito vai precisar de um quarto? Para que o espírito vai precisar de uma casa, igual essa casa terrena que nós temos aqui? Não, meu irmão, aleluia. O que Jesus queria dizer é que Deus iria nos dar um corpo novo, uma casa nova. E ele preparou essa casa nova. Ele estava querendo dizer que se ele não morresse na cruz e ele não ressuscitasse, amém, não haveria lugar para nós junto a ele. Que a única maneira de nós termos acesso a Deus seria pela morte e ressurreição de Jesus. Se a morte e ressurreição de Jesus não viesse, né? Não viesse, a morte e ressurreição de Jesus não viesse, nós não teríamos essa esperança, nós não teríamos essa convicção, tá? Então nós vamos receber um corpo novo porque Jesus morreu e ressuscitou, tá? Então o que Deus preparou para nós foi confirmado com a morte e ressurreição de Jesus. Tem gente que acha que vai para o céu para morar numa casa de ouro, de prata, né? Pode tirar o cavalinho da chuva, meu irmão. Lá não tem casa nem de ouro, nem figura de linguagem. Você tem que entender a figura de linguagem, tá certo? Aqui tem uma pergunta, pastor, como será esse corpo? Igual ao carnal? Não, não, não. Pode esquecer esse corpo carnal, tá? Vai ser um corpo bem parecido com o dos anjos, tá? Corpo celestial, aleluia.
Corpo que uma parede não pode segurar, tá certo? É um corpo bem semelhante ao dos anjos. São corpos espirituais, são corpos celestiais, tá? Esse é o corpo que nós vamos ter. Qual é o comentário que tem aí, pastora? Que fala aqui, ó. Paulo contrasta nosso corpo terreno com o nosso futuro corpo da ressurreição. Ele declara claramente que nosso corpo presente nos faz gemer e que quando morremos não seremos espíritos sem corpos. Teremos novos corpos que serão perfeitos para a nossa vida eterna. Então, que não vai gemer. Não vai ter dor. Não vai ter dor, ó. Paulo escreveu deste modo porque a igreja... a maioria deles acreditavam... acredita que com a morte... mas a Bíblia ensina que o corpo e a alma não estão permanentemente separados. Paulo descreve nosso corpo ressuscitado com maior detalhes em 1 Coríntios 15, 46 a 58, que explica lá. Ainda teremos personalidade e características reconhecíveis em nosso corpo ressuscitado. Mas por meio da obra de Cristo, nosso corpo será muito melhor que podemos imaginar. Quer dizer, um corpo glorificado, né? Isso. Um corpo espiritual. O cara não vai... Exatamente. Jesus... Não vai ser igual a essa matéria aqui. Jesus disse, os apóstolos falaram, não sei muito bem, não me lembro, que carne e sangue não vai reinar, não vai herdar o reino do céu, né? Então não é um corpo igual a esse aqui. Esse corpo aqui, ele foi feito da terra e vai ficar na terra. O corpo que nós vamos receber é um corpo espiritual, tá? É um corpo espiritual. É um corpo feito para a eternidade. Feito para quem vai habitar a eternidade. Tá? Agora, esse corpo físico só serve para quem mora aqui na terra. Esse corpo geme. Esse corpo perece, esse corpo aqui físico é o corpo que sofre, é o corpo que adoece, é o corpo que se desfaz, né? Mas o corpo espiritual não, amém? Ele é feito para a eternidade, ele é feito para não deteriorar, ele é feito para não sentir dor, o corpo da eternidade é totalmente diferente. Irmãos, quando nós passar a eternidade, esquece esse corpo físico aqui, tá? Aleluia e glória a Deus. Esquece esse corpo aqui. Esse corpo não tem nada a ver com a eternidade. Vamos lá ler 2 Coríntios 5, do 2 ao 4. 5, do 2 ao 4. Diz assim: por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Aqui, ó. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Quem está esperando uma casa com telhado, com quarto, banheiro, lá no céu, vai se lascar, porque lá não tem, amém? A casa que Jesus preparou para nós é o corpo glorioso, viu, Beth? Seria o corpo glorioso, é esse corpo de glória, amém? Tá? É o corpo de glória, é o corpo celestial, é o corpo espiritual, é esse que nós vamos receber, tá? Tem gente que acha que vai para o céu para morar lá eternamente. O céu é uma passagem, amém? O céu é uma passagem, o céu foi feito para os anjos, o crente vai morar no céu por um tempo, amém? Aleluia. Não esqueça que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Quem é que vai habitar a nova terra que virá depois? É o crente. O crente é que vai viver na nova terra e vai governar a nova terra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tá? Mas num corpo diferente, num corpo celestial. Né? Aqui tem uma outra explicação que fala assim: nosso corpo presente é perecível e propenso a decair. Nosso corpo da ressurreição será transformado. Este corpo espiritual não será limitado pelas leis da natureza.
Isso não significa necessariamente que seremos super-homens, mas que o nosso corpo será diferente mais do que o nosso atual corpo terreno. Nosso corpo espiritual não será frágil, nunca ficará doente e nunca morrerá. Exatamente. Né? Amém? Tá? Então, pessoal, esquece a vida aqui na Terra. Esquece a matéria aqui. Meu irmão, a vida no céu é a vida no céu. Eu gosto de falar a vida na eternidade, né? Na eternidade. Por quê? Porque no céu, a vida no céu é passageira. Deixa eu te explicar para não ter dúvida. A vida no céu é uma passagem para o crente. Porque o que ele espera realmente é o novo céu, é a nova terra. De Apocalipse 21. Eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Vai ser recriado uma nova terra, aonde Deus vai cumprir a sua vontade, que ele sempre desejou com Adão. O que ele não fez com Adão, ele vai fazer com a gente. Amém? Com aqueles que forem salvos, com aqueles que passarem para a eternidade. Entendeu? Aleluia. Todo o projeto do reino de Deus será realizado por meio de nós, tá? Mas tudo tem um período, tudo tem uma história. Enquanto o novo céu e a nova terra não for recriada, a gente vai estar guardado no céu. Nós vamos estar guardados lá, esperando o momento, amém, de passar tudo que tem que se passar aqui na terra, né? Porque, olha, vai vir arrebatamento, depois vai vir 7 anos, com 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, que é o reinado do anticristo. Depois do reinado do anticristo vem o reinado milenar de Cristo, que é o 1000 anos. Depois o diabo será solto por um período de tempo, e aí vai vir a batalha do Armagedon, a batalha final, aí vem o juízo final, aí depois do juízo final é que virá um novo céu e uma nova terra, aonde nós vamos ser colocados para sempre, na nova terra. Amém? Ou você acha que Deus vai fazer a nova terra lá em Apocalipse 21 para enfeitar o sistema do universo? Não, é para o homem morar lá. A terra é para o homem. A terra foi feita para o homem. Amém? Só que com uma vida nova. Amém? Uma nova forma de viver, tá? É uma nova habitação. Tá entendendo? É coisa linda, irmão. É coisa tremenda. Quem for para a eternidade é só coisa boa. Esquece a terra. Amém? Passou para a eternidade, esquece a terra. Esquece que isso aqui não é vida não, viu? Não vai ter nem lembrança. Amém? Isso aqui não chega nem aos pés do que está preparado na eternidade. Tá? Do versículo 2 ao 4. O 3 agora, né? O 3. E quando nós vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca. Enquanto estamos nesse corpo, estamos aqui gemendo e passando aflição. Tá? Gememos aflitos enquanto vivemos nessa barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que é mortal desapareça. Amém? Tá? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando a eternidade. A gente fala tanto em vida eterna, mas a gente percebe que muita gente ainda está grudado com as coisas dessa terra aqui e não consegue enxergar o que Jesus está preparando para nós. Amém? O que Jesus preparou para nós, a sua vitória na cruz, a sua vitória por meio da ressurreição, e o que ele preparou para nós, as suas promessas, é muito maior do que aquilo que acontece aqui na terra. Amém? Sabe? Deixa os homens aí se matar por aquilo que é temporal, por aquilo que é terreno. Vamos se preparar para aquilo que realmente interessa. É a nossa eternidade. Aonde nós vamos ganhar um corpo novo. Aonde a gente vai morar eternamente com Deus, na presença de Deus. É isso que interessa. Tá? O novo corpo. Quando você passar para a eternidade, acabou a morte, meu irmão. Acabou a morte. Não existe mais morte para quem passa para a eternidade.
E o novo corpo, ele é imortal. Ele não vai mais sofrer, ele não vai mais gemer, tá? O novo corpo é o corpo dos anjos, é o corpo espiritual, celestial. Fala, pastora Renata. Aqui diz aqui, ó, que para aqueles que creem em Cristo, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Quer dizer, dos que creem, né? A morte é apenas uma passagem para a vida eterna com Deus. Continuaremos a viver. Que esta verdade lhe dê confiança e o inspire a servir fielmente a Deus. Exatamente. Então, quer dizer, viver com Deus eternamente. É o que nós estamos, Não é isso? é o que nós estamos lutando para ser, Tá. tá? Viver, para viver, né? Eternamente. Nós vamos viver eternamente. Se é para viver eternamente, eu vou viver com um corpo corrupto, que nem esse corpo aqui, Cheio de doença, doente, cheio de defeito. né? Verdade, não. Esse corpo que envelhece, Verdade. esse corpo que se estraga, né? Esse corpo que não pode fazer nada com ele, que ele se machuca, ele se fere. Não, meu irmão. O corpo é diferente. Incorruptível. É incorruptível. Não tem Tá? de corrupção, não tem. E outra coisa, amém? Tá? Todo esse custo, esse preço que você está pagando para servir a Deus, Ser fiel e tudo, tá? né? Não é à toa. Viver em fidelidade, Não é em vão. andar com Deus aqui na terra, Verdade. nesses dias difíceis, tá? Nesses dias difíceis, tá entendendo? Todo esse custo, todo esse preço é para que você, lá na eternidade, você seja plenamente recompensado. Amém? Vale a pena Tá? ser fiel. Então, a mensagem de hoje é para que você, sabe, não desanime, não desista. Amém. Tá? Porque as promessas que Deus é muito superior e muito maior do que tudo aquilo que esse mundo oferece. Tá? Aleluia. Pouco tempo lhe resta aqui na terra. Pouco tempo lhe resta. Tá? O que é o tempo de vida para mim e para você? Quase nada, meu irmão. Quase nada. Tá? Há uns dias atrás eu estava aqui sentado com o pastor Marcos. Né? Ele aqui na minha sala, me convidando para pregar na igreja dele. Isso foi em fevereiro desse ano. Sentado aqui, conversando comigo. Fevereiro Passou desse ano. 2 mesinhos, 3 mesinhos depois, O Senhor recolheu. recolheu o O Marcos. Senhor recolheu. Pastor Marcos foi embora. Amém? 2 semanas atrás, eu estava no plantão na igreja, eu estava com a Terezinha lá. Verdade. Terezinha lá, amém? Mostrando todo o desejo dela, Verdade. toda a vontade dela, De né? estar na igreja, De né? estar na igreja, Deus. de estar ali, né? Verdade. E hoje nós fomos sepultar o corpo dela, né? Ela passou para a eternidade. O que é a vida nossa, irmão? O que é esse corpo aqui? Passageiro, né? É passageiro, meu irmão. Verdade. É passageiro, tá? Esse corpo, ele é imortal. E quando vivemos com o corpo mortal, estamos sujeitos aos sofrimentos. Nós gememos. Mas o crente não perde a aspiração de ser dotado de uma habitação celestial. Amém? É isso que está preparado para você. Uma habitação celestial. Você vai habitar num corpo glorioso, num corpo de glória. 2 Coríntios 5,5. Vamos lá, 2 Coríntios 5,5. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo que Ele tem para nos dar. O Espírito Santo é a garantia de todas as promessas e não seria diferente dessa. Amém? Pode ler, pastor. Aqui tem uma explicação, ó. O Espírito Santo dentro de nós é de nossa garantia de que Deus nos dará um corpo eterno na ressurreição. Temos a eternidade em nós agora. Esta verdade deve nos dar grande coragem e paciência para suportar qualquer coisa que possamos ter de experimentar. Entendeu? Explicar. O Espírito Santo dentro de nós é nossa garantia de que Deus nos dará um corpo eterno na ressurreição. Temos a eternidade em nós agora. Esta verdade deve nos dar grande coragem e paciência
para suportar qualquer coisa que possamos ter de experimentar. Você veja a importância do Espírito Santo na vida do crente. Dá mais valor ao Espírito Santo na tua vida. Dá mais valor. Tem gente que não dá valor. Tem gente que duvida que ele está... Não busca. Amém? Não busca. Não se fortalece. Né? Tem que buscar, meu irmão. Tem que buscar. Tem que se fortalecer no Espírito Santo. Orar em língua, né? Orar em língua, se se fortalecer espiritualmente, né? Porque é o seguinte, o que vai acontecer? Quando você morre, funcionar, tá? E não tem mais jeito de recuperar o teu corpo, é como um carro velho, tá entendendo? Sabe aquele carro velho que não tem mais jeito? Explodiu o motor, já não tem mais conserto. Ele vai para onde esse carro velho? Vai para o ferro velho. Amém? Tá? E o corpo físico? O corpo físico vai para o cemitério, vai ser enterrado, vai voltar para a terra. Tá? Agora, a diferença aqui é o seguinte, né? No carro velho, todo o maquinário vai para o ferro velho. No corpo físico, não. Amém? Tá? No homem total, o corpo vai para o cemitério, mas o espírito e a alma passa por uma transformação. E isso é automático. Amém? Quando a pessoa morre, automaticamente ela já recebe uma casa nova. O Espírito Santo já transforma ela num espírito. Amém? Num homem espiritual, numa mulher espiritual. Quer dizer, ela simplesmente sai daquele corpo, desaloja daquele corpo, tá? Amém? E vai viver eternamente agora num corpo novo. Me dá aqui o casaco, Renata. Me dá aqui o casaco. Tá? Esse aqui mesmo. Tá. Amém? É como se essa camisa aqui fosse o meu homem interior. Tá? E meu homem interior está dentro de mim aqui. Tá entendendo? Quando eu morro, quando a gente morre, o que acontece? Hein? O espírito e a alma é tomada pelo espírito. O espírito e a alma é tomada pelo espírito. Amém? Ele vai seguir o caminho dele. Amém? Vai embora. O corpo físico fica estendido ali. O corpo físico, agora ele vai para o ferro velho. Agora ele vai para o cemitério. Mas ganhou um corpo celestial, um corpo espiritual. Quem é que deu esse corpo celestial e espiritual para essa pessoa? Amém? O Espírito Santo. Isso é automático. Amém? Morreu, o Espírito Santo já veste ele. Morreu, pega aí tua roupa, meu querido. Pega teu corpo aí. Amém? Vamos embora para o céu. Morreu, já pega a casa. Amém? Morreu, já pega a casa. Tá entendendo? Tá? Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus volta no arrebatamento, os crentes vão ressuscitar. Amém? Aí é que está o segredo. Tá? Tem gente que acha que vai ressuscitar com esse corpo. Né? Ai, pastor, como é que vai ser o corpo do fulano que morreu afogado? E irmão, tá? Esse corpo aí não serve para nada, não. O que vai ressuscitar é o corpo em glória que ele recebeu quando ele morreu. Amém? É esse corpo em glória que é a ressurreição. Aleluia! Glória a Deus! É esse corpo em glória, que vai ressuscitar. Os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. Tá? Então, porque o mar vai ter que dar os mortos, né? O mar vai ter que dar os mortos. Mas não é o morto, o corpo físico da pessoa. Quem morreu afogado e o corpo não foi achado, o corpo já virou de camarão. Você acha que Jesus ia lá no camarão ressuscitar o corpo que o camarão comeu? Hã? Ô, meu irmão, vamos a cabeça para pensar. Amém? Tá? O que vai ressuscitar é o corpo espiritual que ele recebeu após a morte. A ressurreição nada
nada mais é, aleluia, de o Espírito Santo, junto com Jesus, conduzir ele a uma nova etapa da eternidade, tá? Aleluia. Porque quando a pessoa morre, ela vai para a primeira etapa, vai cumprir a primeira etapa. Ela vai ser colocada num lugar de descanso, esperando o momento certo, né? E quando chegar ali, na eternidade, o morto em Cristo está esperando o arrebatamento. Quando chega o arrebatamento, aleluia, ele simplesmente, quando diz que o morto ressuscitará, em outras palavras, quem foi morto, quem morreu em Jesus, vai primeiro. Por quê? Porque já está pronto, já está preparado. Aleluia. Quem está vivo vai precisar passar pela transformação primeiro. Vai ter que ser arrebatado, vai ter que ser sugado e recebido um novo corpo, né? Os não crentes. Bem, os não crentes é a mesma coisa, né? Quando eles passam para a eternidade, eles vão receber lá o corpo, mas sem glória. Amém? É um corpo sem luz, é um corpo sem glória. É espiritual também, mas não tem glória. Não tem glória. Como o nosso, tá? Né? Só que não tem glória. Porque não tem o não é um corpo glorioso. É um corpo espiritual, porque ele também vai ter que viver a eternidade. Nem que seja no inferno, mas vai ter que receber um corpo espiritual. Passou para a eternidade, é corpo espiritual. A diferença do corpo espiritual do crente para o não crente é que o corpo espiritual do crente é glorioso, é de luz. Amém? Né? Tá? E o corpo espiritual do não crente é sem glória, é sem luz. É igual aos anjos caídos, tá? É igual aos anjos caídos, igual aos demônios, igual ao diabo. Eles têm corpo espiritual, mas não tem luz, não tem glória, tá? Eles não têm glória, tá entendendo? E eles vão viver na eternidade lá, longe de Deus, afastado de Deus. Tá? Então, tanto o crente como o não crente, quando morre, recebe corpo espiritual. Só que a diferença do crente é que o corpo do crente é um corpo para a habitação do céu. É um corpo de glória. Aleluia. Ele vai ser glorificado. Tá? E o corpo do ímpio, do não crente, é um corpo sem luz, sem glória. Tá? É espiritual também. Tá certo? Boa tarde, pessoal que chegou aí depois da palavra. Vamos lá. Quando Deus nos criou, tinha em mente o nosso estado glorificado. A casa não feita por mãos, eterna nos céus. Presta atenção, pessoal. Quando Adão foi feito, o corpo de Adão era um corpo de glória. Amém? Como é que ele iria se apresentar a Deus se o corpo dele não fosse um corpo de glória? Ele perdeu a glória. Tá? Era um corpo terreno, mas um corpo de glória. Tá? Ele perdeu a glória e ficou só o terreno. Deu para entender? Quando Adão foi feito, tá? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele era um espírito de glória. Ele era um espírito que tinha a glória. Tá? Tinha a glória de Deus na vida dele. Quando ele peca, ele perde a glória. Tá? Então ele se torna um espírito simples habitando um corpo por causa do pecado. Tá? Tá certo? Aleluia. O homem foi feito para viver essa glória. Essa que é a verdade. Quem morre sem Jesus vai para o inferno. A Bíblia diz. Bem, tem duas perguntas aqui que tem que responder, né? A primeira, então é Deus quem vai decidir quem entra na glória ou não? É a pessoa que decide em vida, né? Não é Deus. Deus deixou os meios. Isso. A pessoa que decide. O poder de decisão está na Quem nossa crê e for batizado será salvo. Quem decide em crer é salvo. Quem decide e não crer já está condenado. Tá? Então, Deus não decide por ninguém. Cada um decide por si. Isso já é uma coisa já da natureza. Creu,
vai para o céu. Não creu, vai para o sofrimento, para a eternidade sem Deus. Amém? Quem decide é o homem. O homem é que decide. Viu, pastor? Tá? O poder de decisão de ir para o céu ou para o inferno está nas nossas mãos. Não é, pastor? Não é Deus que... eu vou te jogar lá no inferno. Não, é a gente que escolhe. Quem morre sem Jesus vai para o inferno. A Bíblia diz que vai. Vai para o inferno. Não tem Por quê? céu. Porque ela decidiu esse caminho. Ela negou Amém? Jesus. O caminho do céu é Jesus. O caminho do inferno é sem Jesus. Se a pessoa decide viver uma vida afastada de Cristo, ela vai para o inferno. Tá? É a pessoa que decide. Tá? O livre-arbítrio, o poder de decisão. Qual perdeu a glória? Fala, pastor. A Bíblia diz assim, que o inferno foi feito para o diabo e os seus seguidores. Então é que nem, se o inferno não foi feito para o homem, foi feito para aqueles que seguem, né, o diabo, o mundo, o Deus desse século, é claro que automaticamente vai para o inferno, né, pastor? Quem decide sou eu. O poder de decisão... Magali, pecou, perdeu a glória. Quando Satanás peca, o que acontece com ele? Se afasta da glória de Deus. Quando o homem peca, se afasta da glória de Deus. O que é a glória? A glória, quem transmite a glória é a presença de Deus. Tá? É a presença de Deus. Se o homem não está na presença de Deus, ele não tem glória. Tá entendendo? Tá? Então, quem morre em Cristo, morre para a glória de Deus. Quem morre sem Cristo, morre sem glória de Deus. Tá? Vai para longe da glória de Deus. O poder de decisão está nas nossas mãos. Isso. É a gente quem decide. Eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno. É eu quem decido. Exatamente. Né, pastor? Não é Deus que vou jogar. Vamos aqui para o versículo 6, 7 e 8 para encerrar esse período de hoje. Vamos lá. Versículos 6, 7 e 8. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do lar do Senhor. Amém? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com... Dizer o seguinte, olha, enquanto eu estou aqui nessa terra aqui, amém, eu não estou vivendo junto ao Senhor, junto à glória do Senhor, no corpo do Senhor. Tem uma explicação aí? Tem. Vai lá. Aqui, ó. Paulo não tinha medo de morrer porque confiava que passaria a eternidade com Cristo. É claro que enfrentar o desconhecido pode nos causar ansiedade. Nossos fere profundamente. Mas se crermos em Jesus Cristo, podemos compartilhar a mesma esperança e confiança que Paulo tinha da vida eterna com Cristo. Tá vendo? Quer dizer, ele não tinha medo de morrer. Tu sempre repetir mais uma vez. Paulo não tinha medo de morrer porque confiava que passaria a eternidade com Cristo. Paulo não tinha medo de morrer porque confiava que passaria a eternidade com Cristo. É essa confiança que nós temos que ter. Isso, essa certeza. Amém? Essa certeza. Onde você vai passar a eternidade? Tem que ter certeza. Alguma coisa de errado tem, pastor. Meu irmão, a gente tem que estar desprendido, meu irmão. Tem que estar desprendido. De tudo. De tudo, vai. Porque senão, né, o quê? É claro que enfrentar o desconhecido pode nos causar ansiedade. E deixar nossos amados é algo que nos fere profundamente. Mas se cremos em Jesus Cristo, podemos compartilhar a mesma esperança e confiança que Paulo tinha da vida eterna com Cristo. Sabe o que é que nos atrapalha de nós enxergarmos essa coisa gloriosa que é a eternidade? É o apego em demasia com as coisas. É muita apegação. Tem gente muito apegada com o filho. Tem muito apegado com o marido, com a esposa, com família, com trabalho. Muita gente apegada com conforto.
terreno. Meu irmão, tudo isso é passageiro. Tudo vai ficar. Tudo isso vai ficar aí. Tudo isso vai ficar. Tá entendendo? Tá? Eu conheço um homem, o que ele tem, que ele tem de casa, tá? Ele parece que é quase dono aqui do Marapé todo. Aqui. E do Casqueiro também, que tem tá? casa do Casqueiro. Até no Casqueiro o homem tem casa. Tem, tá? tem tudo. Tem. Pô. Tem casa, tem prédio lá. Abastado. Tá? E aí, meu querido? Tem casa para dar e vender. Sabe qual é o final dele? E travado numa cama. Tá velho e tá? no asilo. Onde não conhece ninguém. Tá lá no asilo. Cadê tá? os bens dele? Tão apegado com os bens e hoje não pode usufruir. E tá velho. Tá? Jogado numa... Jogado assim, né? Tá lá sendo bem cuidado. Mas tá lá sem esperança de vida eterna, pastor. Então, com medo de morrer. A pessoa fica muito apegada com as coisas da terra e o final é isso que vai receber. É isso que vai receber. Tá? Vamos ficar, meu irmão, vamos se apegar com o céu. Vamos ter uma visão mais das coisas do céu. Isso, apegar tá? mais em Cristo. Eu vou ler aqui, ó. A confiança nessas realidades permitia a Paulo e permite a nós também ter sempre bom ânimo. Sabemos que enquanto na terra não desfrutarmos da plenitude do Senhor. Por essa razão, sabemos que enquanto na terra não desfrutamos da plenitude do Senhor, por essa razão, Paulo dizia que era preferível morrer e habitar com o Senhor, a permanecer no corpo e estar ausente do Senhor. Quer dizer, se ele fosse escolher para morar com Jesus, Ele ia estar com Cristo. né? Tá? Pois partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Não é verdade? É isso aí. Tua mãe tá cheia de pote e não queria jogar fora. Oh, meu Deus! Isso é bem coisa de pessoas de idade, né? Tá apegado com coisas que... Vamos ler esse versículo por último aqui. Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. O 23. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Amém? Né? Aleluia. Paulo achava que era bem melhor morrer e ir embora. E se você for ver mesmo, é muito mais lucrativo morrer e ir embora, ir para o céu, ir para a eternidade, ir para a glória. Tá certo? Pessoal, que Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Fala, pastora. Por que ele falava isso, né? Está falando aqui que todo o propósito de Paulo nesta vida era falar corajosamente a respeito de Cristo e se tornar semelhante a Ele. Assim, Paulo poderia dizer consistentemente que morrer era melhor do que viver. Porque ele vivia mais para Cristo, né? Porque a morte o livraria dos problemas terrenos e ele veria Cristo face a face. Não está pronto para morrer, então não está pronto para viver. Procure ter certeza de seu destino eterno. Só assim será livre para servir, dedicando sua vida ao que realmente importa, sem medo da morte. Olha, hein? É forte, né? É forte. Isso aqui é forte. Olha, amado, presta atenção. Sim. Hoje nós aprendemos sobre o novo corpo que a gente vai ganhar na eternidade, tá? O novo corpo. Quem vai fazer esse novo corpo vir sobre nós é o Espírito Santo, tá? Então, se tem uma coisa que você tem que colocar em mente, é o que você está fazendo com a sua fé. Para que você vai para a igreja? Qual é o propósito de conhecer a palavra?
Qual é o propósito disso tudo que você faz em relação a Deus, sua palavra? Será que é só para uma... será que é só para uma questão social? Ou realmente você tem interesse na eternidade? Você tem interesse na eternidade realmente? Você tem interesse em morar com Jesus, em viver com Deus após a morte? Tá? Se você não tem esse interesse, meu irmão, tá? O buscar a igreja, o estar na igreja, amém, vai se tornar uma coisa muito chata para você, tá? Porque o que vale a pena realmente é você entender que todo esse sacrifício que nós fazemos, sabe, que toda essa dedicação que nós procuramos ter com as coisas de Deus, é porque Jesus, aleluia, nos prometeu algo muito melhor que essa terra. Aleluia. Amém? Tá? Então que você possa ter essa convicção dentro de vocês. Aleluia. Que o céu, a eternidade, o lugar que Jesus vai nos colocar é muito melhor do que essa aqui. A terra aqui só serve para uma coisa: servir a Deus e ir embora. Para mais nada.